Flagrante. A verdade na tela. Salve, salve! Olha só, mais um Flagrante começando para você aqui na Jovem Pan. Obrigado sempre pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, por nos receber aí na sua casa. Ao longo da próxima hora e meia estaremos juntos aqui em mais uma edição do Flagrante. A gente já começa com uma história que chega do Rio de Janeiro. Veja só, um homem foi preso pela Polícia Militar por espancar um menino de 11 anos em Campo Grande, na zona norte do Rio. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito dá vários socos e pisa na cabeça da criança. Um show de horror. O nosso repórter Rodrigo Viga acompanha esse caso e traz agora todos os detalhes pra gente. Vai lá, Viga. É isso, Brau. As cenas são chocantes e impactantes. Um homem agrediu, espancou uma criança de apenas 11 anos de idade porque estava incomodado, porque essa criança estava batendo na porta da casa dele para vender rifas. A criança queria comprar material escolar e também participar de um evento esportivo, um evento de futebol. O agressor foi identificado pela Polícia do Rio de Janeiro como José Rodolfo Azevedo Filho. Deve ser indiciado por tentativa de homicídio. Inicialmente, ele foi preso, conduzido até a delegacia, graças à intervenção de uma pessoa que viu na rua as cenas bárbaras de agressão e foi indiciado, autuado por lesão corporal. A Polícia do Rio de Janeiro, no entanto, começou a analisar câmeras de segurança da região que deixaram bem claro que ali não foi apenas uma agressão, foi uma tentativa de homicídio. Socos, chutes, pontapés, a criança caída no chão, ele continuava agredindo o menino de apenas 11 anos de idade. Precisou ser socorrido, Brau. Foi levado para um hospital aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da capital. Felizmente foi atendido e recebeu alta. Agora, o trauma psicológico, mental dessa criança talvez dure muito tempo para ser curado, para ser sanado. A polícia agora está aguardando apenas as imagens, como eu disse, de circuitos de segurança, a análise dessas imagens e também o laudo do Instituto Médico Legal para, muito provavelmente, indiciar esse homem, José Rodolfo Azevedo Filho, por tentativa de homicídio contra uma criança de apenas 11 anos de idade aqui no Rio de Janeiro. As imagens chocantes, bárbaras, falam por si só, né, Brau? Sem dúvidas. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. E violência é sempre chocante, né? Mas quando é contra uma criança ou contra uma mulher, contra alguém em outra condição de defesa, é ainda pior, né? Algo ainda pior. A gente vai conversar sobre esse caso. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Quem vai estar comigo aqui, mais uma vez, no nosso Flagrante, a doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça, especialista em segurança pública. Doutora Eliana, sempre um prazer. Boa tarde. Prazer é meu. Boa tarde. O que dizer desse caso, doutora? Um espancamento a céu aberto, né? Não teve nenhum constrangimento de tentar, de alguma forma, de simular essa violência. Em plena luz do dia, ele cometeu essa barbaridade. Como mãe, eu diria outras coisas, né? Bem piores, mas infelizmente eu não posso me manifestar aqui como mãe, sim como promotora. A superioridade dele em relação à criança, primeiro que é absurda, né? Nós estamos falando de um homem enorme em relação a uma criança. No segundo momento, eu não entendi porque ele não foi inicialmente indiciado por tentativa de homicídio passível de prisão em flagrante e sim como uma lesão corporal e foi embora para casa, do mesmo jeito que entrou na delegacia. Agora, me parece que o delegado, vendo as imagens, entendeu, outro delegado, não sei se é o mesmo, entendeu que é o caso de tentativa de homicídio. Mas é tão claro, só pelo tamanho dele, pelo tamanho da criança, que não tem como não ser tentativa de homicídio. É uma coisa claríssima. E tem que ser um homicídio qualificado, né? Porque a criança não teve a menor oportunidade de se defender, no mínimo. E é o que o Viga falou, né? Dá para imaginar o trauma, né? A que essa criança fica sujeita a partir de agora, né? Com 11 anos, né? Sempre. No momento de formação, né? Da personalidade, do caráter, da vida dessa criança. E não só as crianças, né? Você imagina, se é tão terrível para nós aqui assistir essa cena, imagina os pais, né, doutora? Imagina os pais dessa criança vendo isso, tendo que ver isso. A gente até borra a imagem, né? A gente nem mostra, em primeiro lugar, por ser um menor de idade, né? E aí a gente já não poderia exibir, e também pela violência do ato, tá ali naquela parte borrada da imagem, mas imagina os pais dessa criança assistindo, né, doutora? Não, isso porque a criança foi vender uma rifa, me parece, me corrijam se eu estiver errada, mas foi vender alguma coisa para um time de futebol, qualquer coisa que o valha. Quer dizer, é assim,
a gente é um país meio sem lei mesmo, né? Pois é, a vida não está valendo nada, né? E o fato de ser um crime banal, uma motivação fútil, isso é mais um agravante, né, doutora? Também entra ainda a agravante de ser criança. 11 anos de idade não é nem adolescente, é considerado criança. A justiça decidiu manter preso o homem que agrediu a mulher com socos e pontapés num posto de combustível em Londrina, no norte do Paraná. Em depoimento ao juiz, o autor disse que só deu um empurrãozinho nela. Os crimes de feminicídio, infelizmente, não param de acontecer em todo o país. Vamos rodar a reportagem da Soraya Lawande. A câmera registrou o momento em que a mulher foi espancada com chutes e socos na cabeça pelo homem de 31 anos. As agressões aconteceram em um posto de combustível em Londrina, no norte do Paraná, onde a vítima trabalha. O suspeito é ex-namorado dela. As imagens já mostram a mulher sentada no chão. De acordo com a polícia, momentos antes, ela estava em uma cadeira e foi empurrada pelo ex. O autor discute com uma funcionária do posto e, na sequência, se aproxima da ex-namorada e a golpeia com socos no rosto. Em outra cena, na parte de fora do estabelecimento, a vítima de camisa azul aparece sentada no chão com as mãos no rosto, quando o homem chuta várias vezes a sua cabeça. As agressões só param quando 2 funcionários conseguem segurar o suspeito. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso por tentativa de feminicídio e desacato aos policiais. Os funcionários do posto que prestaram socorro à vítima alegaram aos policiais que foram ameaçados de morte. A justiça decidiu manter a prisão do acusado. Em depoimento ao juiz, o autor disse que não tentou matar a mulher, ele apenas empurrou a vítima. A acusação aqui, inclusive, é tentativa de feminicídio. O senhor teria agredido ela. O senhor agrediu ela? Agrediu, eu empurrei ela, senhor. Empurrou? Isso. Ao ser questionado, o homem ainda contou que o casal já estava se preparando para morar junto. Não moram junto? Não. Então tá bom. Ainda não, né? Nós tinha até alugado a casa para morar já. Após ser agredida, a mulher contou que rompeu o relacionamento por perceber atitudes agressivas do homem e depois disso era constantemente ameaçada de morte pelo ex-companheiro. A gente estava falando de covardia mais cedo, né? Se aquilo foi uma covardia, aquilo que aconteceu com um menino no Rio de Janeiro, e isso, então. Roda de novo pra gente a imagem, Lucas. Será que a gente tem aí do momento da agressão? Essa última cena é impressionante, né? Quando ele chuta a cabeça dela, a mulher já sem qualquer chance de defesa, né? E ela até pelo gestual já parece submissa e já parece esperar uma agressão, né? A gente pode imaginar tudo que essa mulher sofreu até chegar a essa cena, né? Isso é o que está acontecendo à luz do dia, né? Vai chegar o momento, é nesse momento que ele vai chutá-la, né? Isso tudo acontecendo à luz do dia, em um espaço público, no posto de combustível. Imagina tudo o que essa mulher não sofreu nas mãos desse vagabundo, desse marginal, desse criminoso. Foi tentativa de feminicídio que ele tentou cometer contra ela, essa tipificação. Imagina tudo que ela não sofreu fora dali, né? Dentro de casa, enquanto mantinha um relacionamento com esse homem. E, mais uma vez, né? Uma história que parece se repetir sempre. Homem inconformado, que não aceita o fim do relacionamento e aí comete essa barbaridade. Doutora Eliana Passarelli, o que é que pode ser feito, né? Tem que ficar atrás das grades, né? Não pode viver em sociedade um sujeito desse, né? Bom, eu tenho para falar o seguinte, né? Ele atinge órgão vital do corpo humano, que é a cabeça. Ele tem tempo, vamos relevar os primeiros chutes, e ele tem tempo de parar, colocar a mãozinha sobre a mesa e pensar o que ele vai fazer. E aí ele chuta a cabeça dela. Isso, sem dúvida, é tentativa de homicídio. Não importa a ferramenta que ele se utilize. Nós já sabemos que chutes matam, né? Que chutes causam edema cerebral, isso tranquilamente. Então, é tentativa de homicídio. Agora, o que me choca muito, quando o delegado interroga, que ele simplesmente dá um sorrisinho e fala assim: nós íamos morar juntos, nós estávamos nos preparando para morar juntos. Deus nos livre, né? O livramento que foi na vida dessa mulher, ele né? mata ela na primeira noite, né?
É um absurdo isso, uma coisa assim, de enojar mesmo. E isso é um padrão, né, doutora? Essas agressões, elas começam inicialmente, às vezes, até como violência verbal ou como uma tentativa de cercear a mulher, né? Como uma tentativa de interferir no comportamento dela, em determinar com quem ela vai trocar mensagens, qual roupa que ela vai usar, que lugares que ela vai frequentar, evoluem para xingamentos contra ela e é uma escalada, né? Termina exatamente, em morte, em agressão física, né? E depois ela, em morte. Né? Não sabemos nem se ela teve um edema cerebral também, enfim. Não dá pra... Mas ele pisoteia na cabeça dela depois do chute que ele dá na cabeça dela. Assim, altamente premeditado, eu nem vou falar empurrãozinho, pra acusação... É um deboche, né? Aquele depoimento dele é um deboche. Não, mas pra gente no júri é excelente, porque quando o cara fala um empurrãozinho, quer dizer, você massacra o cara com o empurrãozinho dele, entendeu? É animalesco. E quanto tempo fica preso, a senhora imagina, doutora? Eu espero que fique preso preventivamente até o julgamento e o julgamento, a pena mínima aí deve ser de uns 8 anos a 10 anos, vamos dizer assim, porque é feminicídio. Me arrisco dizer até que é pouco. Em 10 anos, será que ele vai ter condições de voltar à vida em sociedade? Vai ter condições de se relacionar com uma outra mulher? Não, o pior é que ele não ficará preso 10 anos. Essa é a pena total, não é o tempo que ele vai passar na cadeia. Com condicional, ele sai em 5. É brincadeira, né? É um tapa na cara mesmo, né? É isso aí. Vamos para o nosso próximo caso de hoje. Falsos fiscais da Vigilância Sanitária tentaram extorquir comerciantes de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Com imagens de Daniel Rocha, vamos acionar o nosso repórter Felipe Abreu, que conta pra gente essa história. Os suspeitos agiam como se realmente fossem fiscais da Vigilância Sanitária. Paramentados com toucas, máscaras de proteção e aventais com identificações falsas, eles fingiam fazer a inspeção de um restaurante. Eles chegam no comércio e se apresentam como os fiscais, né? E começam a abrir geladeira, falar que a temperatura não está de acordo, né? com as normas, né? E no caso, esse comerciante, como já estava mais ou menos orientado, ele acabou suspeitando, mesmo porque a temperatura da geladeira dele estava na temperatura correta, né? Para não autuar o local por supostas irregularidades, os criminosos pediam uma quantia em dinheiro. Para estabelecimentos menores, o valor exigido pela dupla era de R$500. Nesta semana, os policiais receberam a informação de que 2 homens estavam extorquindo comerciantes da região de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Uma das vítimas acionou uma viatura que passava pelo local e informou que suspeitava dos falsos profissionais que estavam em seu comércio, exigindo uma importância em dinheiro. No local, os agentes constataram que se tratava de falsos fiscais. Um deles conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia. Durante a fuga, ele abandonou o carro que utilizava para a ação e que está em seu nome. A vítima reconheceu o suspeito através de uma foto. O outro confessou que não era fiscal da saúde e foi preso em flagrante por crime de extorsão. Ele foi conduzido ao 97º Distrito Policial. Uma crueldade também, doutora, com o comerciante, né? Com quem vive de acordo com a lei, né? Que trabalha em dia, faz um trabalho honesto, é uma crueldade. Né? Não, e o aparato todo desse povo, né? Porque eles estavam com carro com adesivo. Aliás, crachá, hoje né? em dia a gente tem que tomar muito cuidado com esses carros, com qualquer tipo de adesivo. Crachá, toquinha. O toquinha eles excederam, tá? Não precisa de toquinha para fazer esse tipo de Deu bandeira também, né? Aí... né? Uniformizados, quer dizer, eles só estariam identificados, aquele jaleco também. Quer dizer, exageraram, né? Exageraram, viram muito filme. O figurino, né? Ficou muito fantasia, né? Ficou uma fantasia. Muito filme, né? Agora, crime de extorsão muito bem colocado e vamos aí. A pena severa de até 8 anos. Pois é, né? E além de tudo, né? É um crime tão
perverso, né, que ele é difícil de ser para a vítima, né, no momento daquela apreensão. Você imagina, né, o comerciante, né, alguém que tem uma loja, que paga seus impostos, né, que tem uma vida honesta, que busca fazer tudo dentro da lei. E é difícil se manter na lei aqui no Brasil, até para quem é honesto. Muito. Porque são tantas regras, é tanta burocracia, são tantos impostos, né, tantas as regras sanitárias, inclusive. Para o comerciante é até difícil. Muitas vezes, mesmo a pessoa honesta, ela acaba incorrendo em alguma infração sem querer ou tentando fugir, mesmo assim não consegue escapar. Mas para esse comerciante, você imagina, né, que paga funcionários, né, que tem toda uma preocupação em estar em dia com a lei, daí de repente chega um fiscal, uma ameaça dessas, e você vê que pode quebrar o negócio. É um comércio pequeno. Então, em quantos pequenos eles não estiveram, né? Porque eles não foram ao supermercado, né? Eles foram a pequenos comerciantes. É muito mais fácil de... uma grande rede teria um aparato jurídico, né? Teria um acompanhamento jurídico, enfim, não cairia. E aí não é uma crítica à vítima, né? Não é ingenuidade, não. Eles fazem de uma forma tão... que naquele momento, né? Naquela emoção de tentar salvar o próprio negócio, que é a sobrevivência da família, de outras famílias, dos funcionários, o comerciante acaba se enredando nessa trama, né? Ele acaba cedendo e pagando e cumprindo a exigência, a chantagem desses criminosos, né? Que nem são fiscais verdadeiros, né? E é tão corrupto o nosso país, né? Então, que a gente acha que o comerciante, quando bate um fiscal lá dizendo que quer propina, a gente acha que é um fiscal de verdade. E ele tem a carteira de médico sanitário. Agora, médico não vai ao local, viu, gente? Tem mais essa. Então, pois é, né? Então, que bom, né? Que bom que foram detidos, né? São vários também, eles acabaram criando de uma tal forma, né, essa narrativa que tem falsificação de documentos aí, né? Enfim, tem tudo de errado aí que pode... ideológica. Pois é, tomara que não saiam tão cedo, né? Que fiquem atrás das grades por bastante tempo. As imagens que você vai ver agora mostram um alerta para você que deixa o carro estacionado na rua e que não se preocupa com objetos que ficaram no interior do veículo. Ao invés de levar o automóvel, muitos bandidos agora estão fazendo diferente. Eles furtam pertences que estão expostos dentro do carro, em cima do banco, ali no painel, no console. Vamos lá, as imagens. Coloca pra gente, Lucas. Nessa primeira situação, olha só como o suspeito, esse que está de preto, se aproxima do veículo. Ele disfarça, olha para os lados e, na sequência, observa o que tem no interior do carro. Rapidamente, ele consegue retirar uma mochila. Agora, a gente vê esse mesmo homem agindo em um outro veículo. Veja só como ele faz. Ele acende a lanterna do aparelho celular e aí se aproxima ali do vidro para ver o que tem dentro do carro, para visualizar o que há ali no interior do veículo. E, mais uma vez, ele é rápido ao retirar o objeto de dentro do veículo e vai embora tranquilamente. Isso foi flagrado, doutora Eliana, por câmeras de segurança, né? Como a gente viu, mas é um alerta, né? A que ponto chegamos, né? Não dá para deixar nada dentro do carro, tem que esconder no porta-malas, mesmo um carro trancado, o ladrão vai lá, estoura o vidro e leva o que tem dentro. E é muito simples, né? Estourar o vidro não custa absolutamente nada. E esse crimezinho aí, a pena é de 1 a 4 anos. É uma temporada, férias, né? Passa férias. Se for preso, que é até difícil, né? De ser detido, de ser capturado. Sem dúvida. Um sujeito como esse. Nesse vídeo, inclusive, que a gente rodou agora, no primeiro dele, será que dá para colocar de novo, Lucas, por gentileza? A gente vê que é um casal que se aproxima, né? Quem vai quebrar ali o vidro depois, na sequência da ação, é o homem, né? Mas quem se aproxima é um casal. Se aproximam duas pessoas, um homem e uma mulher. E isso é até uma forma de disfarce, né? Isso levanta menos suspeita, né? Desperta menos suspeita. Ela é a garantidora, né, da ação dele. Pois é, justamente. Ela só acompanha ali para fazer essa cena e depois ela se afasta e aí quem leva a mochila é ele. Muito possivelmente em busca de laptops, né, doutor? É algo que hoje está muito em voga, né? Vira e mexe, a gente cruza com pessoas que estão com pastas, né? Com mochilas, é um objeto valiosíssimo. Muito possivelmente era em busca disso que esses bandidos estavam. Mas é uma bobagem, né? Por que não coloca no porta-mala, não dá um grau de dificuldade, leva junto? As pessoas também não se preocupam, né, em se proteger em relação a, eu vou usar um termo bem antigo, esse crime antigo, a esses gatunos, né? São gatunos. Pois é, né? E nem vidro escuro adianta também, né? Nada. Não tem, ele chega ali com a lanterna do celular. E até algo que, a princípio, para quem está passando na rua, não levanta tanta suspeita também, né? Você imagina que talvez seja o dono do próprio carro, está olhando alguma coisa, enfim. Não é uma atitude que gere grande preocupação de outra grande suspeita de quem está passando, né? Então, acaba passando ileso, né? Um crime que passa ileso. E a pena é baixíssima, então é isso, doutora? De 1 a 4 anos com um detalhe, né? Não cabe nem, vai ficar em regime aberto, se for primário tem suspensão condicional da pena, é uma maravilha. Que coisa, hein?
E olha, agora um alerta aos motociclistas. A polícia do Rio de Janeiro está investigando um novo método de furto de motos, conhecido como frete do crime. Os bandidos usam uma Kombi para furtar motocicletas estacionadas na rua e em menos de 1 minuto colocam a moto dentro da van antes de fugir. Esse caso que nós vamos mostrar agora aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente já está com as imagens aí, a Kombi para em frente ao veículo que é o alvo do crime. Primeiro, desce o suspeito de boné e na sequência o outro, que é o que aparece sem camisa. Eles ainda observam a motocicleta, dão uma meia volta e aí juntos eles carregam o veículo para dentro da Kombi. Olha só, a ação durou cerca de 35 segundos. A Polícia Militar agora está trabalhando em conjunto com a Civil da região para identificar os responsáveis pelo crime de roubo de motocicletas. Nem a moto estacionada mais, hein, doutora? O que tem que fazer? É cadeado? Como é que é? Vai ter que ser cadeado e mais do que cadeado, né? Existem aqueles ganchos na rua que a prefeitura pode colocar, que são ganchos de metal, e o cadeado na roda, né? Dali não sai. Pois é. Eles vão ter um trabalhinho a mais, que é serrar o cadeado, serrar a corrente. Mas já demora um pouquinho mais, já dificulta, né? Um pouquinho, porque isso é uma molezinha, né? Mas é absurdo também, né? Imagina um motociclista, né, que deixou a moto ali, né, num dia como outro qualquer. Foi à luz do dia isso, gente. Não dá pra nem dizer que era uma rua deserta, tem pedestre passando ali. Foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é o lugar mais visado, né, do que Copacabana. Então é uma cara de pau incrível, né? E eles simplesmente sensacional, né? Porque as pessoas estão passando, quer dizer, tranquilamente. Tá prestando um socorro. Talvez turistas, né? Um casal ali passando de mãos dadas, eles param a Kombi, carregam a moto para dentro e simplesmente vão embora. E aí, muito possivelmente, a Kombi com placa adulterada, né? Que não vão dar deixar isso pelo caminho, né? E aí isso vai para a comunidade, né? Digamos. E, sem dúvida vai para uma comunidade. Quem é que vai até a comunidade fazer uma investigação como essa? Esquece. Caso perdido, né? Já é um... Esquece. É seguro, né? Tem que ter, igual no caso dos carros ali que a gente mostrou atacados, né? Que o pessoal vai lá estourar vidro, no caso da moto levada. Infelizmente, a gente tem que pagar a gente já é refém desses bandidos, né? A verdade é essa, né? Por mais que você não seja alvo de um bandido, não sofra com crime diretamente, você nunca tenha sido assaltado, Deus queira que continue assim, que você continue sendo privilegiado e nunca sofra com isso, mas de qualquer forma a gente já é refém da bandidagem, né? A nossa vida já é impactada por isso. E é um seguro caro. Sim. Pela possibilidade, porque a apólice de seguro já vem, você guarda carro na garagem, você trabalha e o seu carro fica na garagem, sua moto fica na garagem. Quer dizer, conforme você vai respondendo não, o seguro vai sendo cada vez mais, a apólice vai se tornando cada vez mais alta. Até celular, hoje em dia, todo mundo tem seguro agora, porque também virou brincadeira de criança, né? Perder celular, ter celular roubado, né? Então... Infelizmente, é o preço da bandidagem, a gente pagando, tirando do nosso próprio bolso e ainda, quando acontece, a gente tem que dar, graças a Deus, que foi só um bem material, exatamente, a gente recupera, aquela história toda, né? Isso a gente trabalha e recupera, inacreditável, né? É um retrato. Vivo. Pois é como está o nosso Brasil. E uma mulher reage à tentativa de assalto em Fortaleza, no Ceará, com guarda-chuva. Mais criminalidade nas ruas, veja só. O vídeo mostra a vítima caminhando sozinha em uma rua, quando o motociclista aparece, puxa a bolsa dela. Ao perceber que se tratava de um assalto, a mulher reage e atinge o homem com várias vezes com o guarda-chuva, fazendo inclusive com que o guarda-chuva quebre. Olha só, a fúria da mulher contra o ladrão, ela vai com o guarda-chuva para cima dele. O suspeito insiste em pegar a bolsa da vítima, mas acaba se desequilibrando e é aí que a mulher aproveita para empurrá-lo da moto. Depois da reação, o suspeito fugiu, levou só um documento da mulher, menos mal. Apesar da fuga, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Militar do Ceará capturou em flagrante o homem de 37 anos, que foi identificado como João Vitor Rodrigues Cavalcante. O suspeito tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e crimes de trânsito. São retratos do dia a dia do brasileiro, né, doutora Eliana? Isso aí é o que acontece. O roubo da moto, é o roubo do carro, a pessoa a pé, enfim, pode estar de carro, pode estar no transporte público, onde for. Isso a que o brasileiro está sujeito. Ela deve teve, né, um acesso de fúria que, na verdade, a gente não sabe como reagirá a um roubo. Sim. E ela deu sorte. No fundo, esta mulher deu sorte. Porque ele poderia voltar com a moto e simplesmente atropelá-la, né? Porque ele consegue sair com a moto andando normalmente.
E muito possivelmente ele não estava armado, né? Porque se tivesse, Sim, muito possivelmente sim. ela teria sido baleada, Sim. no mínimo, né? Se não executada, né? Ele... Porque só isso explica o fato de ele ter fugido assim, né? Agora, ela deu sorte mesmo, né? Porque se ele volta e atropela, Sim, exatamente. ele mata essa mulher. No fundo é assim, a gente nunca sabe a reação que terá diante de um roubo. Isso a gente tem que se preparar muito psicologicamente para não reagir. Não reagir. Ela deu sorte, mas eu acho que foi uma crise que ela teve nervosa ali no momento que ela reagiu do jeito que ela conseguiu. Mas não é para fazer isso. E Deus estava com ela no momento, né? Porque, de fato, ela nem viu o bandido, né? Ele se aproxima por trás dela. Se der pra gente colocar a imagem outra vez, Lucas, ele se aproxima por trás dela, né? Ele vem com a moto. Ela nem tá vendo, enfim, se ele tá armado ou não, se ele tá só fingindo que tem uma arma, né? Não, ela nem teve tempo de verificar isso. Foi uma reação totalmente intempestiva, como disse a doutora Helena Passarelli, ela teve sorte. E a recomendação é para que não se faça isso. Não é o ideal que se reaja. Imagina, se ele tivesse armado, ela estaria morta a essa altura, muito possivelmente, né? Então, realmente, ela teve muita sorte, Deus estava com ela, melhor assim. Que bom que ele foi preso também, né? Que isso também já é algo digno de nota, digno de registro também, melhor assim. E a gente fala agora sobre a violência contra a mulher. Você sabe, março é oficialmente considerado o mês da mulher, mas a mulher brasileira não tem muito a comemorar não, né? A realidade enfrentada pela população feminina é difícil. Somente no ano passado, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência aqui no Brasil. A gente vai conferir agora a reportagem da Letícia Miyamoto. Ele só não me matou aquele dia porque ele não me achou mesmo, porque eu me escondi. Porque se ele tivesse me achado, ele teria me matado. Juras de amor transformadas em juras de morte. Hoje faz 4 anos e 2 meses que a gente está separado. Tantas ameaças. No começo ele falava que se eu largasse dele, ele não ia deixar eu levar as crianças. Por isso que eu fui ficando. Falava que ia me matar. Uma vida compartilhada com alguém por quase 20 anos. Pessoa que um dia seria o inimigo mais perigoso. Mesmo eu separada dele, ele vinha, me cobrava, ele achava que eu tinha que dar satisfação pra ele. Sempre foi muito, sempre me ameaçou de morte. Eu não tenho mais vida. Durante esses 4 anos que eu larguei dele, eu não tenho vida. Uma câmera de segurança registra quando o homem vai atrás da ex-esposa pela última vez. Repare que ele passa em frente à rua em uma motocicleta. Poucos segundos depois, muda a direção. Já armado, atira para o alto e foge. Quem aparece na imagem é Emerson Adonis Imazaki Otero, homem de 41 anos, que nunca aceitou o fim do relacionamento com a mulher com quem foi casado e teve 2 filhos. A primeira protetiva que eu pedi foi porque eu fui levar a minha filha na creche, ele queria falar comigo, eu não tinha mais nada para falar com ele. Eu deixei minha filha na creche, ele queria falar comigo, foi me cercando, foi batendo no meu carro com a moto dele. Ele só parou, na verdade, puxava eu para fora do carro. Esse dia meu pai também estava comigo. E ele só parou porque eu fui parar lá perto da escola, tinha um posto policial, eu fui parar lá dentro, tremendo, nem louca. E ele só parou por causa disso. Sem ter a ex-esposa de volta, Emerson estava decidido. Poucas horas depois de ter ido atrás da vítima, ele foi encontrado e preso. A polícia também localizou a arma utilizada por ele. E sacou a arma, mirou no peito do meu pai e falou que se ele quisesse, ele me mataria agora. A mulher ainda teme que Emerson seja solto e, mais uma vez, decida se vingar. Ele só não me matou ainda porque ele não me achou, mas na hora que der certo, ele vai me matar. Apenas no ano passado, quase 19 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência ou agressão no Brasil. O número é equivalente a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas por dia. Pelo menos 10 vezes o tamanho do estádio Conde Rodolfo Crespi, onde nós estamos, que suporta ao mesmo tempo cerca de 5 mil pessoas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de
segurança pública. E a comparação não para por aí. Por minuto, 14 mulheres foram agredidas ao longo do ano. Quase metade das vítimas ficou em silêncio. Segundo a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, muitos fatores explicam o motivo das vítimas, em alguns casos, não buscarem por ajuda. Os principais envolvem dependência financeira e, principalmente, emocional. A condição financeira, a codependência financeira daquele agressor, claro que é um fator, um obstáculo para que aquela mulher possa tomar providências e romper aquele relacionamento. Mas não é o que prepondera. O que prepondera é a codependência emocional e psicológica por aquele agressor. A mulher, ela está emocionalmente vulnerável e refém. Ela nutre um sentimento de amor, de admiração por aquele que é o próprio algoz. A pesquisa também revelou que entre as mulheres que sofreram violência no último ano, cada uma foi vítima de, em média, 4 agressões no período. Já entre mulheres divorciadas, a média foi de 9 episódios violentos. Ainda de acordo com a doutora Galinatti, os agressores costumam apresentar o mesmo padrão de comportamento. Quando a mulher é vítima e está nesse relacionamento criminoso, violento, doentio, ela iniciou esse relacionamento como se fosse um conto de fadas. Todo relacionamento criminoso, abusivo, ele se inicia como um conto de fadas. Afinal, esse agressor, ele não vai conquistar a mulher já esbofetando essa mulher ou agredindo verbalmente, moralmente. Então, essa mulher, ela é conquistada por aquele que se coloca como um príncipe encantado, e aí gradativamente essas violências, elas surgem. Em relação a casos de assédio sexual, o Brasil atingiu o maior índice da série histórica. Quase 47% das brasileiras foram vítimas deste tipo de crime. Pouco mais de 33% das mulheres com mais de 16 anos sofreram violência física e sexual de parceiros íntimos ou ex-companheiros em algum momento da vida. O valor é bastante superior à média global, de 27%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os crimes sexuais, eles são reflexos, primeiro, da situação de crueldade, de psicopatia daquele agressor. Ele trata a mulher como se fosse realmente um objeto de satisfação sexual próprio. Então, aquele agressor, ele não trata mais aquela mulher como um ser humano que tem emoções e sentimentos. Então, quando ele agride aquela mulher de forma sexual, de N crimes sexuais que a gente sabe que existe, chegando aos mais drásticos, que são os crimes, que é o crime de estupro, aquele homem já não trata aquela mulher como um ser humano. Para a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, 3 fatores explicam o aumento de todas as formas de violência contra a mulher. Uma é a falta de investimento no último ano do governo federal, que tem essa obrigação de manter políticas públicas para tentar, de alguma forma, evitar esse tipo de criminalidade. O Brasil, ele faz parte de pactos internacionais e, além de violência doméstica, ela impõe não só o combate a esse tipo de criminalidade, mas principalmente investimento para que se evite esse tipo de criminalidade. Outra situação foi o fim do estado pandêmico, já que esse estudo coloca que pelo menos quase 50% das mulheres são vítimas de violência dentro dos seus próprios lares, e os agressores são pessoas com quem ela convive. E um terceiro ponto, eu acho que foi que as vítimas aprenderam a denunciar, a movimentar o sistema de justiça, levando ao sistema de justiça os fatos envolvendo violência. Segundo a doutora Ivana Davi, além dos investimentos em políticas públicas, para que o ciclo da violência seja quebrado, é preciso que a mulher receba apoios emocional, psicológico e financeiro. A mulher ter a coragem
primeiro de sair da casa dela com os filhos, procurar uma fundação ou uma casa acolhedora e dentro dessa casa ela receber, né, uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica e aprender a lidar com o dinheiro, que parte do patrimônio, se ela for casada, por exemplo, em comunhão de bens, é dela e se não for dela, é dos filhos. Em casos de violência contra a mulher, a vítima pode solicitar ao delegado de polícia ou ao promotor de justiça uma medida protetiva contra o agressor. O boletim de ocorrência pode ser registrado pela internet, através de um computador ou telefone celular. Caso a medida for descumprida, a polícia ou a guarda municipal devem ser acionadas imediatamente. Perfeito, aí o trabalho da Letícia Miyamoto. Agora uma convidada aqui com a gente, já está comigo a advogada criminalista, a doutora Marcele Tassoco. Doutora, obrigado pela presença, boa tarde, bem-vinda aqui ao Flagrante. Boa tarde, Vitor, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Doutora, a nossa produção foi às ruas e trouxe algumas perguntas para que a senhora responda, justamente sobre a violência contra a mulher. A gente já está com a primeira aí no ponto, Lucas? Pode rodar, por gentileza. Onde faz um boletim de ocorrência, onde que a gente pode estar correndo para a gente se sentir mais em segurança? Na verdade, qualquer delegacia de polícia pode fazer esse boletim de ocorrência e agora nós temos a possibilidade ainda de fazer esse boletim de ocorrência pela internet, mas nem todo mundo tem essa facilidade. Então, ir até uma delegacia é sempre o mais importante, que você vai conseguir fazer esse boletim de ocorrência e às vezes até já naquele momento pedir a medida protetiva caso seja necessário. E aí, no registro dessa ocorrência, doutora Marcele, o que é que a vítima precisa apresentar? Ou só o relato basta? A palavra da vítima nesses tipos de crimes são muito importantes, ela tem uma valoração muito grande, até porque o crime acontece entre quatro paredes, dentro de casa. Por esse motivo, a vítima relatando o que aconteceu, isso já possibilita a instauração de um inquérito policial, já vai se investigar a prática deste crime. E aí, dependendo da situação, caso seja uma situação mais grave, com ameaças, com lesões corporais, caso haja essa necessidade, haverá o pedido do delegado para o juiz para que seja aí concedida uma medida protetiva de urgência. Vou aproveitar que a senhora falou sobre medida protetiva, doutora Marcele, uma outra dúvida que é bastante comum. O que é que a mulher precisa para conseguir uma medida protetiva? Basta o relato, como no caso do registro da ocorrência, porque são momentos distintos, né? Uma coisa é o registro da agressão, ela registrar um boletim de ocorrência, outra coisa é conseguir uma medida protetiva contra o agressor. O que é necessário para que ela consiga a medida protetiva? Caso ela demonstre, né, ela consiga demonstrar os elementos de um crime de ameaça, que esse agressor, ele vai lhe fazer mal, ou porque mora junto, ou porque tem ali uma proximidade com ela, ela já consegue essa medida protetiva. Basta a alegação e normalmente nesses casos a vítima ela tem, né, elementos probatórios, ou uma mensagem de WhatsApp, ou uma mensagem, ou então até marcas pelo corpo que demonstrem realmente que ela está sofrendo qualquer tipo de violência doméstica ou familiar. Isso já é fundamental e isso já vai possibilitar aí que o delegado faça o pedido e o juiz conceda. O grande detalhe que eu acho que isso deveria ser um pouco mais rápido, porque o juiz tem até 48 horas para determinar essa medida protetiva, conceder essa medida protetiva. Mas existem situações, por exemplo, em que a polícia vai até o local e percebe realmente que houve ali uma violência doméstica, está acontecendo uma violência doméstica ou familiar. Nesse caso, a própria polícia já retira o agressor da residência para que a vítima possa, então, ter essa medida protetiva concedida. Doutora Marcele, peço licença um instantinho, a doutora Eliana Passarelli está com a gente aqui no estúdio. Doutora Eliana, o que é que poderia ser feito? De fato, tem que ser agilizado esse processo, como falou a doutora Marcele? Que tipo de mudanças, até no ordenamento jurídico, o Brasil precisa para avançar no combate à violência contra a mulher, doutora Eliana? Pois é, fizeram a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei procedimental, não é uma lei que trata de crimes, né, não coloca crimes. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é muito vaga, no sentido de, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. Eu acho que tem que ser criado, isso em termos de Código de Processo Penal, alterações ou lei própria, pequenos tribunais para que imediatamente sejam colocados todos na mesma panela, médico que vai fazer o exame da vítima, psicólogo, juiz,
promotor, 24 horas, viu? 24 horas. Porque essa vítima apanha na calada da noite. Essa que é a verdade. Então, 24 horas e que seja julgado imediatamente. São pequenos tribunais. Todo mundo vê isso em filme americano, quando comete crime de trânsito, qualquer coisa assim. Deveria acontecer aqui. Porque nós temos aqui um absurdo de crimes, como falou a doutora Ivana, como falou a doutora Raquel, né? Crimes que acontecem a cada 10 minutos, a cada 5 minutos. Enquanto nós estamos conversando aqui, uma vítima já foi espancada, no mínimo. Porque a cada 15 minutos uma é morta. Então não há sentido, né? Como disse a doutora Marcele, quer dizer, nós vamos aguardar 48 horas para que o juiz resolva, para que o promotor de justiça também resolva, para que depois vá um oficial de justiça para intimar. Quer dizer, não é a nossa realidade, não é a nossa realidade. E vou falar mais. Nós não trabalhamos nos termos que trabalham, na época da pandemia, nos termos em que trabalharam os médicos. Se os médicos estavam trabalhando em regime de plantão de 24 horas e na pandemia aumentou os números gravemente de violência doméstica, também nós deveríamos ter feito um regime de 24 horas e não regime de plantão. Uma delegacia funcionando, um promotor funcionando, um juiz funcionando e o resto trabalhando online. Perdão. Doutora Marcele, mais uma pergunta chegando. Vamos lá. Se a minha mulher bate na minha cara, o que eu faria? Aí já é o contrário, né, doutora Marcele? A violência contra o homem. Tem proteção legal também, doutora? Como é que é? Tem, da mesma forma que tem a proteção legal para qualquer pessoa. A diferença é que a mulher, por estar numa situação de vulnerabilidade dentro de sua própria casa, ela tem essa proteção um pouco maior, né? Não tão efetiva, como a própria doutora Helena falou, mas um pouco maior com relação à Lei Maria da Penha. Agora, com relação ao homem, acaba sendo o quê? Acaba sendo utilizado o Código Penal. Caso haja uma lesão corporal, ele pode ir até a delegacia e pedir aí a instauração de um boletim de ocorrência, realizar o boletim de ocorrência, pedir a instauração de inquérito para que seja apurada essa lesão corporal. Trata-se exatamente do Código Penal. Então, tem a proteção, não se precisa criar uma lei para isso, existe essa proteção, que é a proteção para as outras pessoas e não para essa mulher que está numa situação de vulnerabilidade. E nesse caso vale aquilo sobre o qual a gente falou, sobre o que a gente tinha falado antes, doutora Marcele, que no caso da mulher que é agredida, basta o relato, né? Porque o crime é cometido entre 4 paredes, é muito difícil que ela consiga provar isso e o simples relato dela basta. No caso da violência contra o homem, se aplica essa mesma lógica? Caso haja uma violência, ele vai ter algum tipo de marca. Então, provavelmente, ele será encaminhado para o Instituto Médico Legal e aí ele vai se verificar qual foi o tipo de lesão. Então, aí vai ter um laudo pericial para se verificar a gravidade da lesão. Se é uma lesão corporal leve, se é uma lesão corporal grave ou gravíssima. Mas o relato também vai acabar gerando essa consequência. Como eu disse, sempre a palavra da vítima tem mais força, principalmente se for uma mulher, nas situações de violência doméstica ou familiar por conta da vulnerabilidade que ela sofre na própria casa, na própria residência. Mais uma pergunta das ruas? Vamos rodar. Eu quero saber que se eu presenciar alguma mulher que está sendo agredida ou desconfiar, como que eu devo agir, intervir, o que eu devo fazer? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque nós tivemos, não é recente, né, para a gente que atua no direito, mas nós tivemos uma alteração legislativa, onde hoje em dia qualquer tipo de situação vai ser uma situação de agressão contra uma mulher, uma situação de violência doméstica ou familiar, será uma lesão corporal, mas de ação penal pública incondicionada. O que seria isso? Independente do tipo de lesão, qualquer pessoa pode chamar a polícia, qualquer pessoa pode noticiar o fato numa delegacia, porque não depende da vítima ir até a delegacia e noticiar o crime. Então, caso nós saibamos ou tenhamos a informação ou nós temos suspeitas de que uma violência está acontecendo, pode-se ligar para a polícia para que a polícia venha e isso certifique que essa violência está acontecendo. Então, não precisa necessariamente que a vítima compareça na delegacia para noticiar o crime. Qualquer pessoa pode fazer isso. E aí, como é que fica? A doutora Helena pode nos ajudar com isso também, que eu acho que é um relato comum, isso que eu vou dizer agora. Muitas vezes, a vítima, por mais que um terceiro queira interferir e que faça a denúncia daquela violência, acontece de a mulher que é agredida não querer expor o agressor. Isso é comum, né, doutora Helena? Comum. Acontece, né? Comum. Existe um estudo que acabou de sair, um relatório, que inclusive as mulheres não procuram a polícia. Pois é.
E aí, doutora Marcele, diante disso, como é que faz? Como é que fica quando a vítima não quer expor o agressor? É uma situação bastante complicada. Por quê? Porque se a vítima ela não quer expor, como eu disse, vai chamar a polícia vai chegar na casa dela. Caso ela fale, não aconteceu nada, realmente é uma situação que a gente não consegue intervir. Porque eu preciso, pelo menos, que ela faça, né, que ela aceite essa ajuda que está sendo proposta para ela e ela faça um exame de corpo de delito, etc. Mas por medo, por vergonha, muitas vezes as mulheres, elas se calam e acabam, justamente por codependência emocional, codependência financeira, acabam se calando e não expondo o agressor. Nestes casos, a gente que está de fora tem muita dificuldade em poder ajudar, mas eu acredito que mesmo que a gente não saiba se ela vai aceitar ou não a nossa ajuda, talvez ela só precise desse start, ela precisa apenas desse pontapé. Talvez a polícia apareça na casa dela, talvez ela se sinta mais confortável, mais à vontade, um pouco mais segura de tentar expor o agressor e noticiar o fato criminoso. Mas, infelizmente, se ela não colaborar nesse sentido, acaba ficando muito difícil de nós conseguirmos ajudá-la, de nós adentrarmos a essa realidade, adentrarmos na intimidade dela. Essa é a advogada Marcele Tassoco, esteve com a gente aqui no Flagrante. Obrigado mais uma vez, doutora, pela presença. Até uma próxima. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Cara, mas a gente vai continuar, infelizmente, falando sobre violência contra a mulher e agora uma história que chega de Mato Grosso. Veja só, crime terrível aconteceu numa cidadezinha que fica a mais de 600 quilômetros de Cuiabá. É Colíder, a cidade. Um homem confessou ter matado um menino de 5 anos que estava desaparecido. O suspeito teve um relacionamento com a mãe da vítima e não aceitava o término. Esse é o par de calçados que a criança, indefesa, estaria usando quando foi levada da casa da avó. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos do garoto antes de ser morto. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou os desdobramentos dessa história lamentável e conta agora pra gente. A criança que aparece na imagem é Davi Heitor, de 5 anos. O menino abre o portão. Logo depois já é visto na rua. Uma moto segue a criança. O Heitor estava marcado para morrer. Nessa outra imagem, Heitor aparece na garupa da moto de José. José é o ex-marido da mãe de Heitor. Um homem inconformado com o fim do relacionamento amoroso. Ainda conforme a polícia, ele disse que juntos eles iriam comprar uma marmita, mas o homem mentiu e seguiu para essa região de mata, em direção ao município de Nova Canaã do Norte, e parou nesta ponte. José levou a criança até a beira do rio, dizendo que veria os peixes. Também conforme as investigações, ele estava mentindo. Na sequência, houve o assassinato. Aos policiais, José relatou que sufocou a vítima e depois ela desmaiou. Amarrou uma corda com uma pedra na perna dela e levou até o meio do rio. No depoimento, ele alegou não se lembrar do motivo e que o levou a cometer o homicídio. Ainda foi necessária uma força-tarefa para encontrar o corpo do pequeno Heitor. Sofrimento da família e desespero. Rastros que apontavam que vítima e criminoso estiveram na mata. As sandálias que a criança usava antes de morrer, elas foram encontradas. A motocicleta que José usou para cometer o crime era emprestada de um colega. Em conversa com a polícia, José confessou os crimes. O suspeito teve um relacionamento anterior com a mãe da vítima e tinha a confiança das duas crianças, filhos da ex-namorada. Heitor chamava José de tio, o que ele não esperava, que esse era o inimigo íntimo. Ele é um ex-companheiro da mãe da vítima, que ele era bom com as crianças, que as crianças tinham confiança nele. E quando ele é confrontado com as imagens, ele vem confessar o crime. De fato, ele matou a criança, só que ele dá um ponto errado. Ele nos leva depois da Zé Reis, a primeira ponte, ele diz que desce, que disse que ia mostrar os peixes, ia pescar e que lá ele sufoca a criança, amarra uma corda que ele disse que teria encontrado na pista, uma corda de 2 metros, ele amarraria uma pedra, entraria um pouco na água e depois arremessaria a criança. Essa foi a confissão dele, do crime, a frieza dele, zero remorso quanto ao crime bárbaro. Já sabendo da repercussão do caso, José passou a ajudar nas buscas, mesmo já sabendo que o pequeno estava morto. E com auxílio de câmeras de segurança,
a polícia conseguiu refazer o caminho em que o suspeito acabou sendo visto com o menino. O criminoso vai responder homicídio qualificado com uso de meio cruel e ocultação do cadáver. Durante o depoimento, o homem não demonstrou nenhum tipo de arrependimento ou remorso. O corpo de Heitor, ele foi sepultado em Colíder, no estado de Mato Grosso. Essa é a forma mais cruel de se atingir uma mulher, né, doutor? Inconformado com o fim do relacionamento, ele tirou aquilo que é o bem mais precioso da mãe, né? Que é o filho dela. Muitas mães dariam a vida, né, para ter o filho por perto. E não tenho dúvidas que talvez seja esse o caso, né? Essa mãe acabou perdendo o filho por causa do relacionamento, né? Ele, ao invés de tirar a vida dela, tirou a vida do filho, né? É uma coisa terrível. Acabou com a vida dela para sempre, né? Morreu duas vezes, praticamente. Exatamente. Agora, ele tem uma característica assim meio de psicopatia, né? Não demonstra nenhum tipo de remorso, vai junto buscar pela criança, o grupo, né, que se dispôs a tentar achar a criança, faz parte, né, lá do mutirão para achar a criança. Ele com certeza deverá fazer um exame de sanidade mental. Também não tem nenhum laço de afeto, né? Parece que há uma dificuldade dele de criar qualquer laço sentimental com alguém, né? Porque como o Bruno falou pra gente na reportagem, o Bruno Pinheiro, nosso repórter, o Bruno falou que o garoto morto chamava o assassino de tio, né? Então ele tinha um envolvimento emocional. É diferente, por exemplo, de um crime urbano, né? De um crime de violência comum, como aqueles que a gente estava falando aqui no começo do programa, em que o ladrão chega e mata um desconhecido. É tão canalha, tão covarde, tão bandido e tão criminoso quanto um assassino comum como esse. Mas quando acontece no âmbito familiar, né? E quando é morto alguém conhecido mata alguém conhecido, né? Especialmente uma criança que tinha um laço de afeto com ele, que o chamava de tio, mostra ainda uma frieza maior, né? Não é só matar um outro ser humano qualquer, é matar alguém por quem essa pessoa tinha carinho, né? Então, por isso mesmo, ele tem, pelo que foi contado, ele tem um lado de psicopatia aí que tem que ser analisado e, se for psicopata, tem que ficar o resto da vida no manicômio judicial, né? Tem que ficar guardado lá um bom tempo, porque daqui a pouco ele faz isso com outra criança com a maior facilidade. Pois é, muitas vezes esse acaba sendo até um recurso de advogados, né, doutor, alegar que ele não tem condições psicológicas, né, enfim, apresentar algum laudo que de alguma forma tente justificar, mas pode ser um tiro no pé, né, pode levar ele a ficar o resto da vida no manicômio. O resto da vida, e aí quando você é semi-imputável, pode-se reduzir a pena, pode-se, mas o juiz pode determinar também a internação. Né? E por tempo indeterminado até que se comprove que a pessoa está sã, que é difícil. E quando é inimputável de uma vez, tem que ser realmente internado e ficar no manicômio judiciário. E tudo isso acaba dando sinais, né, doutora? No começo do relacionamento, a mulher, infelizmente, já muitas vezes apaixonada, acaba não percebendo, mas tem sinais ali no ar, né, de que esse homem, esse companheiro pode se revelar alguém agressivo no futuro, né? E assim, né, como a doutora Galinatti falou, quer dizer, começa no envolvimento, é aquela pessoa boazinha que dá flores e tal, de repente muda completamente o comportamento. Ou não muda, aos poucos vai ficando mais feroz, né? Vai mostrando um outro lado compulsivo, alguma coisa assim. Quer dizer, é não bobear. Mulher tem que ficar atenta. Aliás, se vai um conselho no Dia da Mulher para as mulheres, é assim, independência financeira, tá? Independência financeira. Porque isso faz com que você abra sua mente, que você estude, que você seja uma mulher capaz, individualmente falando, e que você possa descobrir, né, rapidamente quem é o psicopata ou não que estará ao seu lado. E veja só, um jovem de 21 anos foi preso após matar um adolescente de 17 anos em Patrocínio, em Minas Gerais. O atirador teria atirado por ter sido chamado de corno pela vítima. O repórter Márcio Reis conta melhor pra gente essa história. O crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas no bairro Santo Antônio. A gravação mostra o autor, a vítima e outras duas pessoas conversando próximo às geladeiras. Em determinado momento, o jovem armado se afasta e depois atira 2 vezes na cabeça do adolescente, que cai no chão, não resiste aos ferimentos e morre ainda no local.
Segundo a polícia militar, após o ocorrido, o suspeito fugiu de carro com outras 3 pessoas. O veículo foi encontrado horas depois pelos militares abandonado na rua Aprígio Alves da Cunha. Segundo testemunhas, o rapaz ficou nervoso e atirou na cabeça da vítima depois que ela o teria chamado de corno, em tom de brincadeira. Após várias horas de buscas, os policiais localizaram o rapaz em uma casa no bairro Morada Nova. Ele tinha passagens pela polícia e foi levado para a delegacia de polícia civil. Outros 2 homens que o ajudaram na fuga também foram detidos. Que coisa, hein, doutora Helena? Terrível. Pois é, o que dá a impressão é que já havia uma premeditação em relação ao cometimento do crime. Porque ele se afasta, ele anda, ele pensa, depois ele atira e os comparsas estão ali para cobrir a ação criminosa dele, né? Já tem antecedentes, já é delinquente, então em algum momento aí, na hora do julgamento, vão dizer que foi por violenta emoção. Não foi. Ele saiu, andou, pensou, voltou, atirou. Um crime premeditado, ó, tá vendo? Ele volta, daí ele vai, ele pensa, né? E os 2 ficam postados ali, parados, já esperando o que vai acontecer, olha ali. E aquilo, né? A gente não sabe exatamente qual era a relação, o grau de relação, se eram amigos, né? Esse adolescente que morreu e o assassino, né? Se eram só conhecidos, enfim, se era a primeira vez. Imagino até que eles tivessem algum convívio, algum contato, porque justamente o crime foi fruto de um xingamento, né? O adolescente chamou o assassino de corno, ele não gostou e respondeu. Então, imagino que algum grau de intimidade, ou pelo menos de convivência, eles tivessem, né? E sabendo de quem se trata, né, se soubesse, né, que tem antecedentes criminais, que tinha comparsas, né, que estava andando com outros ali que eram da turma dele. Exatamente, então... você percebe, né, que é uma turma que ainda entra gente para terminar de olhar e poder sair dali também. Tem que ficar longe, né, de gente assim tem que ficar longe, não dá, não poderia acabar bandido, bem, né? Bandido. E olha, 5 pessoas da mesma família foram presas por suspeita de desviar mais de 3 milhões de reais em aposentadorias fraudulentas, usando os chamados idosos de aluguel. Segundo a Polícia Federal, essas pessoas se passavam por outras para conseguir benefícios fraudulentos junto ao INSS. Quem vai contar pra gente como funcionava esse esquema é o repórter Felipe Abreu. De acordo com a Polícia Federal, os idosos se apresentavam ao INSS utilizando documentos falsos em nomes de pessoas fictícias. A polícia teve acesso às inúmeras fotos de idosos usadas no esquema. Os 5 mandados de prisão foram cumpridos em Igaraçu, na Grande Recife. Houve ainda o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão. Os investigados não tiveram nome divulgado e vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de capitais. As penas podem ultrapassar 35 anos de prisão. A operação foi chamada de Grife, porque a Polícia Federal descobriu que os investigados lavavam dinheiro por meio de empresas de artigo de luxo. Além disso, segundo a PF, por causa do fato de Grife ser a marca de artigos de luxo e a dos suspeitos, nesse caso, ser a da fraude previdenciária. A PF informou ainda que o prejuízo evitado supera os 30 milhões de reais. Dá para imaginar, eles iam tirar dos cofres públicos, né? Isso aí é dinheiro público, 30 milhões de reais com aposentadorias. Pois é, e aposentadorias que não existem, né? Porque essas pessoas, esses idosos não existem na realidade, são fictícios, porque eles próprios já têm a sua própria aposentadoria. Então, eram de outras pessoas com documentos falsos e aí gera essa pequena quantia, né, de déficit para o poder público, para o INSS. Pois é, né? E usando documentos, né, de pessoas que existiam, né, que eram documentos de pessoas falecidas, né? Então, exato. Até um desrespeito nesse sentido, né? Era tão covarde nesse esquema. Né? Pois é. Dizer, e ali fraudavam. E isso deve ser um esquema de anos, viu? Sim. Ter chegado a essa quantia, né? É difícil
Não, e de difícil captação, né? Alguém deve ter dado o serviço, alguém. Porque o INSS, com todas essas burocracias, essas coisas que acontecem, a gente não tem como averiguar todos os idosos que estão lá fraudando. Quer dizer, que não são os idosos, né? São pessoas inexistentes. Vamos falar sobre combate ao tráfico agora. A Polícia Federal prendeu uma mulher de 43 anos de idade após ser flagrada transportando 4 quilos de cocaína no aeroporto de Fortaleza. A reportagem é de Luca Dutra. A droga estava ocultada em líquidos inseridos em embalagens de sucos, vinhos e perfumes. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a presença da droga. Natural de Manaus, a suspeita de 43 anos foi flagrada no embarque, graças ao trabalho do cão farejador da polícia. A suspeita tinha como destino final Dubai, nos Emirados Árabes. A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas. Está à disposição da Justiça Federal. O crime pode ser apenado com até 25 anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime. O pessoal ainda acha que vai dar certo isso, né? Viajar com droga. Não sabe do histórico da nossa Polícia Federal, que tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, faz um trabalho de excelência na Polícia Federal brasileira. Eu dou risada porque é muita burrice, né? Para ser bem sincero, tem que ser burro, né? Para fazer isso, né? Tem que ser, tem que ter assim uma inteligência abaixo da média, né? Porque não. Doutora é mais elegante. Não é possível, né? Achar que vai passar com um monte de garrafa, que já é de difícil transporte num aeroporto, né? Sim. Seja lá, se for vinho. Para levar um desodorante, às vezes você já tem dificuldade. Exatamente, né? E vai na garrafinha, tá bom. Tá presa, pronto. Vai ficar. É tudo que o policial quer, né? Ele olha, deve dar risada. Do mesmo jeito que a gente tá rindo aqui, do mesmo jeito o policial deve ter dado risada. O que eu acho legal é só o cachorro fazendo a missão dele. Sensacional. Pois é, isso é sempre um barato, né? Olha só como ele, na hora, não tem erro, né? Os cães sempre dando um show, né? Nesse trabalho de combate ao tráfico. Não dá. Inteligência abaixo da média. Não tem como. Isso. Vamos falar agora sim sobre os ataques de tubarão que aconteceram nesses últimos dias. Foram 2 ataques consecutivos de tubarão a banhistas em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os detalhes agora quem vai trazer pra gente é o repórter Kaique Lima. O primeiro caso ocorreu na Praia de Piedade, num local proibido para o banho desde 2021. No ataque, o adolescente de 14 anos teve a coxa direita mordida pelo animal. Ele foi levado de helicóptero para a UTI do SAMU, na área central do Recife, e em seguida para o Hospital da Restauração. Por conta da gravidade das lesões, a vítima teve a perna direita amputada. O estado de saúde dele é estável, segundo o hospital. No dia seguinte, a outra vítima de 15 anos foi atacada por um tubarão no mesmo trecho da Praia da Piedade. Foi o segundo caso em menos de 24 horas na região. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a banhista é ajudada por um grupo de pessoas até a chegada da equipe de emergência. Identificada como Kailane Freitas, a adolescente foi encaminhada para o Hospital da Restauração. Por conta do ferimento, teve parte do membro superior esquerdo amputado. O ponto onde a adolescente foi ferida é localizado a cerca de 1 quilômetro de onde houve o ataque do dia anterior. Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões ratificou a proibição e afirmou que desde 1999 é proibido praticar esportes, mergulho e natação neste trecho da Praia da Piedade. Ainda na nota, reiterou que desde o mês de julho de 2021, o local também é proibido para o banho de mar após a expedição de um decreto municipal.
Bom, e esses ataques de tubarão no Grande Recife trazem à tona a seguinte questão: por que esses acidentes são tão comuns em Pernambuco? Em todo o estado foram 77 incidentes com esses animais desde 1992, quando os casos começaram a ser registrados. E, para responder a essa pergunta, uma convidada agora aqui no Flagrante, está com a gente a bióloga marinha da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Daniele Viana. Daniele, obrigado pela presença. Já te repasso essa pergunta. Então, Daniele, por que Pernambuco sofre tanto, é tão alta a incidência desses ataques de tubarão lá em Pernambuco? Olá. Então, gente, o principal motivo ele está associado ao fato do estado de Pernambuco ter algumas peculiaridades em relação à configuração topográfica da área submarina. Existe um canal que, em alguns pontos, se aproxima muito da linha da praia. Esses pontos são exatamente os pontos mais críticos. A Igrejinha de Piedade, onde houveram 15 ataques, e o Acaiaca, que é o segundo ponto de maior ocorrência, que houveram exatamente 7 incidentes, tá? Esse canal, ele se estende desde a Praia do Pina até Candeias, isso soma-se aí uns 20 quilômetros de praia. Então, esse é o principal fator que torna Pernambuco, esse trecho do litoral de Pernambuco, tão peculiar para favorecer a aproximação de tubarões de maior porte próximo à linha de praia. E aí não tem jeito de prevenir, né, Daniela? A gente está vendo aí as imagens, inclusive, sinalização existe, né? Tem placas, não dá nem para dizer que não foi avisado, né? O banhista que frequenta essa praia, ele sabe, a fama do litoral de Pernambuco é essa, né? A gente ouve muito falar sobre os ataques de tubarão e da presença desses animais no litoral pernambucano, então os avisos existem. Tem mais alguma forma de prevenção, Daniele, além desses avisos, dessas placas de sinalização? Sim, olha. E se as pessoas conseguissem adotar e seguir as medidas de mitigação que foram implementadas já há bastante tempo e que estão sempre afixadas nessas placas, muitos desses incidentes seriam evitados. Além disso, acho que se a gente pudesse intensificar o trabalho de educação ambiental para conscientizar a população sobre esses riscos, certamente a gente também teria esse número de incidentes reduzido, como aconteceu já em anos atrás, né, no desenvolvimento dos projetos. Mas quer ver como isso é resultado também da teimosia das pessoas? Estava até conversando com a doutora Eliana aqui fora do ar, antes de a gente entrar aqui na reportagem, como isso é reflexo também do comportamento do cidadão, do banhista. A gente tem aqui uma imagem, né, Aninha, se a gente puder colocar na sequência, de um banhista que estava na praia onde tinha acabado de acontecer aquele ataque que a gente viu na reportagem. No final da reportagem, uma moça, ela tinha acabado de ser atacada, estava ali na areia sendo socorrida, e aí esse banhista que estava na água, ele foi alertado, mas ele se recusou a sair da água. Dá para ouvir, vamos ouvir. Bombeiro, todo mundo chamando e ele não quer sair. Faz 10 minutos que teve o ataque. Os guarda-vidas já chegando, ele está no mar, ele se recusa a sair da água, mesmo tendo acontecido um ataque poucos instantes atrás. Talvez aquele mesmo animal tenha atacado a jovem, ele talvez ainda estivesse ali por ali, mas mesmo assim, teve que ser retirado à força. Aí não tem jeito, né? Aí tem o trabalho de prevenção, tem a atuação do salva-vidas, mas mesmo assim isso acontece, aí é realmente a conscientização individual, né, Daniela? Isso. É exatamente por isso que é tão importante o trabalho de educação ambiental, sabe? Nós realmente precisamos encontrar maneiras de aplicar o conhecimento, que já é bastante aprofundado, não é? A universidade aqui, ela já desenvolveu trabalhos por mais de 20 anos, de 94 a 2014, então a gente sabe exatamente quais são as espécies que estão envolvidas, qual é o tamanho dessas espécies, quais são os pontos críticos onde o banho de mar realmente poderia ser proibido. E aí eu destacaria que seria importante não decretos, como os que já existem, mas talvez uma lei ou um projeto de lei fosse mais eficaz, porque entra governo, sai governo e isso acaba sendo pulverizado. Se a gente tivesse uma lei que fosse capaz de multar as pessoas que não conseguissem obedecer os pontos de proibição, eu acho que seria mais eficaz, sabe? Mas o trabalho de educação ambiental, sem dúvida, foi o que resultou
que nos trouxe mais pontos positivos em relação a isso. Tanto que a gente ficou um longo período sem ataques, né, sem registrar nenhum incidente, que foi de meados de 2015 a meados de 2018. Foi o período mais longo na história no histórico que nós temos desses incidentes, né, que começaram em 92, já há mais de 30 anos, né, completamos 30 anos no ano passado, e realmente o período mais longo foi exatamente meados de 2015 a meados de 2018. Isso certamente foi fruto dos resultados dos trabalhos de intensificação das atividades de educação ambiental. Ô Daniele, você falou sobre esse trabalho, né, de conscientização ambiental. Antes a gente estava até vendo uma imagem ali das aulas, né, que são oferecidas, né, que as crianças recebem também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de conscientização da população local que é feito, né, Daniele? Pois é, o trabalho de pesquisa em si, ele foi interrompido, descontinuado no finalzinho de 2014. De lá para cá, nós não tivemos nenhum incentivo por parte do governo de continuar o monitoramento que era feito desde 94. Mas o trabalho de educação ambiental, que poderia ser continuado, já que não precisaria de muitos recursos, esse a universidade consegue desenvolver sozinho. E ele não foi descontinuado, mas ele foi direcionado apenas para as escolas que continuavam procurando o nosso laboratório para realizar feiras de ciências ou para fazer visitas e conhecer mais sobre a ecologia de tubarões de uma maneira geral. Aqui no laboratório nós mantemos muitas peças anatômicas que provavelmente essas crianças não teriam oportunidade de visualizar em outro lugar, como cabeças, arcadas, alguns órgãos. E, realmente, o trabalho que a gente desenvolve com as crianças é muito eficaz, mas eu acho que isso precisa ser expandido para os adultos, sabe? Para a população em geral, para os turistas. Na época que o projeto tinha incentivo por parte do governo, nós fazíamos campanhas nas praias. E então, as pessoas, naquela época, respeitavam mais. Infelizmente, mesmo com imagens tão impactantes, não é? Eu trabalho com isso já desde 2005 e eu não consigo me acostumar, mas as pessoas simplesmente esquecem, elas perdem o medo e aí voltam a frequentar esses pontos que são críticos e, infelizmente, incidentes lamentáveis como esses acabam acontecendo. Doutora Eliana Passarelli, que está com a gente aqui no estúdio, isso parece até um reflexo da natureza humana, né? A gente sempre tende a achar, como a Daniele estava falando, que não vai acontecer com a gente, né? No caso ali daquela menina que foi atacada, o rapaz, minutos depois, estava na água tranquilamente. A menina tinha acabado de ser atacada, estava ainda sendo socorrida ali na areia. Olha que imagem. Como a Daniele falou, ela que trabalha com isso não consegue se acostumar, imagina a gente. O rapaz vendo, sabendo daquilo que tinha acabado de acontecer, quis continuar na água. E o que eu acho fundamental que ela disse, eu acho que tem que ser incrementado um trabalho de publicidade em massa televisiva, que sai mais barato para o Estado do que conviver com esses ataques, né? Gastar em saúde, depois gastar em aposentadoria, gastar em outras coisas, quer dizer... Em placas de aviso, em salva-vidas, né? Exatamente. É mais efetiva a comunicação. Né? É comunicação em massa mesmo. Massa que eu digo é televisão mesmo. Né? Não tem campanha contra as drogas. Que se faça no Estado uma campanha contra a entrada ao mar nessa situação. Você acha que isso está deixando a desejar, Daniele? Tem que ser intensificadas as campanhas de prevenção? Com certeza, gente, com certeza. Se aconteceram 3 ataques em menos de 20 dias, eu acho que está mais do que claro que nós estamos pecando em algum ponto. É lamentável que precise acontecer de duas... São crianças, né? São adolescentes, terem um braço amputado, uma perna amputada, para que os governadores, os responsáveis pelas políticas públicas possam se conscientizar da importância de retomar as pesquisas, sabe? A gente tem um gap aí de pelo menos 8 anos, né? Que a gente não sabe o que é que está acontecendo. Todos os resultados, todas as respostas que nós temos dado para a população hoje, nós estamos sendo bombardeados por uma série de emissoras, o que é normal, porque quando acontece isso, a população realmente quer saber o que é que está acontecendo.
a gente se reporta a resultados que foram gerados há quase uma década atrás. Então, se você me perguntar, Daniele, o que está acontecendo hoje? A resposta simplesmente é: eu não sei. Porque tudo o que nós sabemos até hoje, em relação à pesquisa, foi produzido até o final de 2014. De lá para cá, nós não sabemos. Muita coisa pode ter mudado ou não. As respostas só poderão ser dadas a partir da retomada das pesquisas. E claro que é tudo ainda muito preliminar, né, Daniele? Como você falou, né? Algo recente, né? O conhecimento em relação a isso, a esses ataques de agora ainda está sendo levantado, né? As informações estão sendo levantadas aos poucos, mas já se sabe que espécies são essas que frequentam, que transitam aí por essa região. Que detalhes a gente tem em relação a isso, as espécies que existem por aí? Então, olha, as capturas de tubarão-tigre e do cabeça-chata na área onde os ataques têm se verificado, elas confirmam as mesmas como principais suspeitas nos casos dos ataques, tá? Dos 8 casos que nós conseguimos resgatar fragmentos dos dentes desses animais, 7 eram cabeça-chata e 1 era tigre, isso confirmado. Mas a gente não pode, contudo, descartar, pelo menos a priori, a possibilidade do envolvimento de outras espécies, como galha preta, por exemplo, que é a principal espécie responsável pelos ataques da Flórida e que a gente sabe que tem o registro de ocorrência aqui na costa pernambucana. Então, comprovadamente, o cabeça-chata e o tubarão-tigre, mas não podemos descartar outras espécies. E aí tem eu não sei se isso é só uma crendice, Daniele, você pode dizer pra gente, tem aquele fator do sangue também, quando tem presença de sangue na água, isso aumenta a possibilidade do ataque, o tubarão é atraído pelo sangue, e isso é mito ou é verdade? É verdade sim. O tubarão, ele é uma máquina, não é? Ele consegue captar uma gota de sangue diluído em sei lá quantos litros de água, não tenho esse número, mas ele realmente consegue detectar, tanto que uma das medidas mitigadoras é não entrar na água se você estiver com algum sangramento. Perfeito. Daniele, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelas informações todas que você trouxe aqui pra gente. Tomara, né, que isso seja solucionado quanto antes, que pare por aqui, que esse número não suba, não tenhamos mais ocorrências assim. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima, Daniele, foi muito bom te ouvir. Assim esperamos. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. E aí, cada um tem que fazer sua parte também, né, doutora? A gente estava até conversando fora do ar aqui, estava contando para a doutora, já fui para Boa Viagem, já estive lá em Olinda, Recife. Não faltam atrações, passeios legais por lá, o Centro Histórico de Olinda, do Recife, mas entrar na água, Praia de Boa Viagem, que é linda, lá no Recife, que é onde aconteceu esse ataque mais recente, mas eu fiquei só na areia, fiquei só na cervejinha, tá? Não dá, né? Mas a gente sabe, já ouviu falar que tem ataque de tubarão ali, evita, né? Pra quê, né? Se expor a esse risco. Não há essa necessidade, né? É uma exposição desnecessária, absolutamente desnecessária. Nesta semana, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem entra numa loja no centro de Belo Horizonte e furta um celular. O homem de camisa preta se passa por cliente e conversa com a vendedora. Em seguida, uma mulher entra e desvia a atenção da comerciante. Ele aproveita a distração e se aproxima do caixa. O suspeito coloca uma bolsa no balcão. Repare que o falso cliente faz um gesto, dando a entender que o atendimento deve continuar. Enquanto as duas conversam, o suspeito mexe na bolsa e chega a se debruçar no balcão. Na sequência, tenta pegar o celular da dona da loja. Ele coloca o aparelho na bolsa, se despede e rapidamente vai embora. A dona da loja só percebeu o furto minutos depois que o criminoso saiu. Ela acredita que a mulher que aparece nas imagens era uma comparsa dele. Como se não bastasse, em pouco mais de 3 horas, os criminosos conseguiram desbloquear o aparelho e fizeram uma transferência por Pix. A polícia está com as imagens do monitoramento da loja e tenta identificar os suspeitos. A comerciante calcula que o prejuízo ultrapasse a quantia de R$13 mil. O
segurança aparece no vídeo de camisa azul andando em frente ao balcão do açougue. O infrator chega correndo e atira contra a vítima, que estava de costas e não teve como se defender. A vítima era Marcelo Rafaski, de 32 anos. Ele atuava como segurança no supermercado Almeida Rocha, localizado no bairro Cidade Náutica. Funcionários do comércio e os clientes correram para se esconder, até a saída dos criminosos, que deixaram o local pela porta da frente, demonstrando, segundo clientes, bastante tranquilidade. As autoridades solicitaram perícia no local do crime e foi acionada a Divisão de Homicídios da Delegacia Seccional de Praia Grande. O caso foi registrado como homicídio e continua sendo investigado pela Delegacia de Polícia de São Vicente. Este foi o segundo atentado em 3 meses na mesma rede de supermercados. Um outro segurança do supermercado foi baleado na noite do dia 20 de dezembro de 2022. A vítima, de 37 anos, foi atingida com 3 tiros na região das pernas e costas e passou por cirurgia no Hospital Municipal de São Vicente. Após os disparos, o criminoso fugiu. Nas imagens, o carteiro aparece entregando uma encomenda a um morador de um prédio. Os bandidos surgem na sequência. Um deles aparece pedalando uma bicicleta e o outro está a pé. Os suspeitos retiram o profissional do veículo à força e o obrigam a abrir as portas traseiras do automóvel, onde ficam armazenadas as entregas. Enquanto um dos criminosos entra no compartimento traseiro do carro, o outro faz com que o carteiro tire a própria camiseta, o uniforme dos Correios. Em seguida, os bandidos seguiram para os lados opostos da rua, cada um carregando uma grande quantidade de pacotes. Enquanto a vítima foi mantida dentro do veículo. Depois que os criminosos foram embora, o carteiro conseguiu sair do carro. Segundo a polícia militar, que foi acionada pelo próprio carteiro, os bandidos disseram à vítima que estavam armados. Uma viatura também foi até a agência dos Correios, onde o carteiro trabalha no município. Os Correios informaram à PM que farão um levantamento das cargas roubadas para registrar um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Em nota, o Correio disse que o empregado, apesar da coação e das ameaças sofridas, não sofreu ferimentos e segue recebendo a atenção necessária. E olha, um evento ilegal de rachas terminou com 10 motocicletas apreendidas às margens da BR-116. A gente confere agora o que aconteceu em Jati, no interior do Ceará, com o repórter Luca Dutra. A PRF informou que os agentes foram chamados para encerrar um evento irregular que acontecia nas proximidades do quilômetro 526 da BR-116. Segundo a denúncia, os participantes faziam manobras perigosas na rodovia e transitavam sem o uso de capacete. No local, a equipe da corporação encontrou vários condutores realizando manobras perigosas e irregulares na localidade. E deu ordem de parada a diversos infratores. Durante as abordagens, um homem que levava 2 mulheres na garupa da moto recebeu ordem de parada da polícia e iniciou uma fuga, entrando pelo trecho urbano de Jati em alta velocidade. Os policiais alcançaram o homem em um posto de gasolina. Foi realizado o teste do bafômetro com resultado positivo. O suspeito foi detido pelo crime de direção perigosa e também foi autuado por conduzir sob influência de álcool.
Poucos minutos depois, um homem que fazia manobras perigosas numa rua paralela começou a fazer gestos obscenos para a equipe policial. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de desacato, resistência e por conduzir sem habilitação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 motocicletas. De acordo com os agentes, o evento em questão não foi autorizado pela PRF. Achei que já tinha passado essa moda, doutora Eliana, de racha, né? Parece uma coisa até ultrapassada, antiga, ainda né? tem gente que insiste. Eu acho, é o racha da burrice, né? Porque são atos de autoexibição que não levam a nada e eu gostaria que essas motos apodrecessem nos pátios. E não coloca só a vida dele em risco, né? Do motociclista que participa, do motorista, seja racha de carro, racha de moto, não coloca só a vida dele em risco, né? De outras pessoas. Isso está sujeito a acontecer um acidente, é uma rodovia em que outras pessoas estão transitando, pode ter pedestres ali, pode ter outros motoristas. Mas é terrível, né? É um delírio, né? Tem algumas pessoas que deveriam ficar dentro da casinha, né? Dentro da casinha que eu digo, é dentro da cadeia mesmo, fica lá um tempo, aprende e depois sai. E as motos não devem ser devolvidas, simples assim. E fica? Quem é pego num racha aí está sujeito a que penalidade será, doutora Eliana? Tem no Código de Trânsito tirar racha mesmo, tirar racha de carro, de qualquer motocicleta, enfim. Mas fora isso, a apreensão da motocicleta é importantíssima. Sabe por quê? Experiência custa dinheiro. Quando dói no bolso, é a parte mais sensível do corpo, isso, né? Aqui, é o bolso. Exatamente, é o bolso. Então, que fiquem lá. A doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça, esteve mais uma vez aqui com a gente no Flagrante. Doutora Eliana, sempre um prazer. Prazer é Até a próxima. Sempre. Valeu, Obrigada. até. Flagrante de hoje fica por aqui. Agradeço demais a você que esteve com a gente, pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Continue ligado, acompanhando a programação da Jovem Pan, tem mais informação para você. E a gente volta a se encontrar aqui no Flagrante sábado que vem, 5:30 da tarde. Até lá. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.